Oi, pessoal! Por aqui já esfriou aqui no Rio Grande e a gente já tá com o casaquinho bem quentinho. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto bem importante na minha vida, que recentemente promoveu uma mudança assim bem drástica, digamos assim. Então fique aqui porque a nossa conversa pode realmente ser algo muito bom para sua vida, porque você pode se identificar com aquilo que aconteceu comigo, tá? Então, eu queria falar com vocês, como vocês já viram aí no título desse vídeo, né, sobre alta produtividade. Como a produtividade, ela entrou na minha vida, né, e acabou se instalando e me fazendo mal muitos anos da minha vida, muitos anos. E como que eu fiz para poder dar um basta em tudo isso, né? Então, é, lá na, lá no meu ensino médio, já no final do ensino médio, eu coloquei na cabeça que eu precisava passar no concurso. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de concurso. Eu não sei exatamente quem me falou sobre concurso. Eu tinha 16 anos, 17 no máximo, e ouvi falar sobre concurso e tal. E disse, vou fazer um concurso, vou estudar para concurso. E aí estudei para um concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Ainda nem sonhava a concurso que eu ia fazer, com vestibular. Estava estudando para o vestibular, mas ainda não tinha noção do curso que eu ia tentar. Então, eu fiz esse concurso. Desde lá foi meu primeiro concurso para ensino médio, né? Para o cargo de assistente. Desde essa época, eu precisava, no cursinho, eu ouvia muito falar que eu precisava correr muito atrás, né? De tudo para poder estudar muito, para poder realmente conseguir algo. Pelas minhas condições sociais, né? E econômicas, eu precisava estudar muito. Ou seja, eu era muito pobre. E se eu não estudasse, passasse no vestibular ou passasse num concurso, eu ia ter que trabalhar em empregos secundários, né? Digamos assim. E não era o que eu queria. Tá? Eu não queria trabalhar em lojas, eu não queria trabalhar com vendas. Eu queria ter uma profissão, eu queria ser alguém na vida. Mas para isso, eu ouvi que eu precisava muito ah, correr atrás. E foi o que eu fiz, né? Na época do cursinho, foi a época que começou toda essa loucura. Inclusive o ano desse primeiro concurso. Foi o ano de 2012, que eu considero o ano mais difícil da minha vida. Eu acordava 4 horas da manhã, ia para o cursinho pré-vestibular, estudava lá, depois eu já descia na escola, chegava, né, ia para outra cidade, que era de Paripura para Maceió, e na volta eu já descia na porta da escola e já chegava atrasada. Nessa época eu não almoçava, só para vocês terem uma noção, assim, da situação que já era crítica. Eu só almoçava nos dias que eu não tinha aula, enfim, eu ficava lanchando, porque no cursinho não tinha lugar para almoçar, para esquentar comida, enfim. Minha mãe trabalhava o dia inteiro também em Maceió, então ela também, tipo assim, não tinha esse tempo de ter esse cuidado. E foi o primeiro ano que eu tipo, ia para Maceió e voltava, e não, sabe, o primeiro ano de correria da minha vida. Eu tinha 16 anos para 17, não tinha muita noção de fazer marmita, levar marmita. Enfim, comia lanche e eu almoçava quando chegava em casa. 6 horas da noite, enfim, esse horário. Então eu passava o dia lanchando, comendo besteira, comendo bolacha, bolacha Maria com café. Meu Deus do céu, era isso o dia inteiro, que a cristã comia. Nisso, eu já fui negligenciando minha alimentação, coisa que eu não gostava de fazer, porque eu era uma pessoa que cuidava muito bem da minha alimentação, fazia muita atividade física, enfim. Nessa época já começou a negligência total. 2013 eu entrei na faculdade. E aí começou, né? Na verdade, só se estendeu essa loucura, né? Essa tentativa de ser muito produtiva nos estudos, como eu era
no terceiro ano do ensino médio, eu só levei isso para frente na faculdade. Então, na faculdade, eu me dedicava muito às disciplinas. Eu achava que para que eu fosse alguém na vida e para que eu conseguisse algo, eu precisava tirar notas máximas em todas as disciplinas. Então, eu me martirizava muito para estudar. Eu ficava muito mal quando eu tirava uma nota baixa. Eu achava que eu não era digna daquilo, sabe? E aí começou toda essa história com os estudos na minha vida. Eu comecei a me dedicar além do que eu precisava. E eu sacrificava a minha saúde por isso. Sacrificava o meu tempo com família, com amigos, sacrificava o meu lazer, sacrificava os meus cuidados com a minha saúde, enfim. Nessa época, eu só não sacrificava já a minha alimentação, porque no ano 2012 eu desenvolvi anemia, então assim, eu fiquei muito mal, meu estômago doía, então a partir de 2013 eu cuidava muito bem da minha alimentação. Bem assim, dentro das minhas possibilidades, claro, né? Socioeconômica, se é que vocês me entendem, dentro da minha possibilidade pobre. Então eu cuidava o máximo que eu conseguia. E o que eu não conseguia, enfim. Já nesse ano eu tive necessidades financeiras absurdas, porque absurdas no sentido de me manter na faculdade, de ter passagem, né? De ter o valor de ônibus, de passagem para ir para a faculdade. Então, eu entrei num curso de massoterapia para poder ser massoterapeuta, ganhar valor para poder me manter na faculdade, conseguir pagar, enfim. Tudo isso, né, me sugava muito o meu tempo. Então, eu não me dedicava ao lazer nem ao cuidado físico, só o mínimo de alimentação que eu conseguia, como eu disse a vocês. Isso se perpetuou durante mais ou menos 8 anos da minha vida. Eu fiz 2 anos de terapia ocupacional, depois eu mudei para enfermagem, então foi 2 mais 5 anos, 7 anos, mais 2 anos na residência. E aí foi na residência que explodiu tudo e que eu realmente dei um basta nessa alta produtividade. E comecei a me conhecer, comecei a entender tudo que eu vivia para poder sair disso. E aí você imagina, uma pessoa que vive 7, 8 anos dentro de uma alta produtividade desnecessária, ah, até certo ponto, tá? Porque tudo que eu fiz me gerou um currículo muito bom, muito bom. Então, assim, eu não colhi só frutos ruins desse tempo, eu colhi também frutos bons. Mas tantas outras pessoas colheram também frutos bons e não fizeram tudo isso que eu fiz, né? Toda essa loucura que eu entrei, né? Por conta própria mesmo. Mas não foi só isso, tá? Não foi só isso. O ponto principal que eu queria falar para vocês, que me fez entrar em tudo isso, foi o sentido de utilidade. Dentro da minha formação, né, como pessoa, não acadêmica, estudantil, mas como pessoa, eu cresci entendendo que, e aí vem todas as questões que envolveram a formação do meu caráter, da minha pessoa, né? A criação dos meus pais, a minha escola, tudo isso contribuiu para que eu sentisse, né, a necessidade de ser útil para mim mesma e para as pessoas. Então, eu formei a minha identidade em cima da utilidade. Quando eu não era útil, eu não me sentia uma pessoa, tipo, normal. Eu me martirizava por não ser útil. Então, eu não me dedicava ao ócio, ao descanso. Eu não me permitia descanso, porque no descanso eu me sentia inútil. Eu não me sentia útil nem para mim, nem para ninguém. Eu não me dedicava ao lazer, eu não me deixava, né, se sentir nesse momento de lazer por muito tempo, e eu não tinha isso como regra da minha vida, porque eu me sentia inútil. E essa sensação de inutilidade com baixa produtividade me fez viver todo esse tempo nisso, né? Sendo altamente produtiva, realmente eu era altamente produtiva, altamente responsável, altamente competente, mas eu não aprendi a balancear isso na minha vida, pois eu poderia ser ainda produtiva, ainda competente,
ainda útil, mas não atrelando isso a tudo na minha vida, sabe? Quando você pega algo que você faz daquilo tudo na sua vida, pois é. E aí eu vim aprender isso e me dar conta de tudo isso na, na residência, que foi quando começou a residência, começou a pandemia. Eu comecei a refletir sobre tudo isso. Na graduação, no último ano, né, eu já sentia que eu precisava, sabe, respirar, descansar. Meu corpo gritava por isso, a minha mente precisava disso. E eu tinha feito um acordo comigo mesma de quando eu tivesse na residência, eu iria priorizar esse tempo. Mas veio a pandemia. E logo no primeiro ano de residência, né? No primeiro mês de residência veio a pandemia. Então, assim, mudou todos os planos que eu tinha, frustrou todos os meus planos de finalmente, né, tentar me adequar a uma vida com lazer, uma vida com tempo de descanso. A residência também sugava muito. Então, tudo isso foi atrapalhando os meus planos. E eu tive que aprender a lidar com tudo isso, apesar da pandemia, apesar das 60 horas semanais que eu vivia. Mas não foi nada fácil. Não foi porque eu já vivia essa alta produtividade há muito tempo. E, infelizmente, eu atrelava esse sentido de ser útil. Eu precisei reconhecer o meu valor dentro da inutilidade. E quando eu fosse também descansar e quando eu fosse também ter lazer, eu entender que ali naquele momento eu estava me respeitando e eu não precisava ser útil todo tempo, sabe? Eu não precisava ser útil sempre. Eu podia também ser inútil. Eu podia simplesmente ficar na cama, descansar e acordar tarde e ter um momento de lazer, e ter um momento de não fazer nada. Isso para mim trazia culpa, trazia uma sensação de culpabilidade muito grande. E eu fui aprendendo isso na terapia e com o meu esposo. Porque o meu esposo, ele realmente, ele percebeu isso, né? E é isso que a gente precisa de pessoas de fora para que analisem o nosso comportamento, para que a gente entenda. E até que eu entendesse tudo isso, não foi tão fácil, tá? Foi difícil. Foi todo um caminho que eu percorri para poder entender que eu podia me permitir descansar, que eu podia me permitir não ser útil naqueles momentos. Isso também tem a ver com a questão da cor da minha pele, a questão de eu ser uma mulher preta, e também com as questões que essa, essa, essas questões de raça, cor, trazem para a minha vida, né? E foram características que me formaram e que eu não pude fugir delas. E aí eu vim com a questão de me perdoar, de entender o porquê que eu era assim, de entender que eu poderia mudar e de entender que se eu mudasse, eu ainda teria o meu valor, de entender que o meu valor não estava na utilidade. Isso foi libertador para mim. O meu valor ele não está nisso, ele não está no que eu faço, no que eu produzo, no que eu sou em relação a servir as pessoas, sabe? E entender isso foi libertador. Né? Eu entendi isso não só através das outras pessoas, mas também através da palavra, através da Bíblia, né? Através da leitura bíblica, através do que Deus, mesmo do meu relacionamento com Deus, disse para mim. Né? Minha identidade não estava nisso. Minha identidade estava em outras coisas. Então, até enrolei a língua, mas hoje eu sou ciente da minha identidade. Eu sei que eu não preciso ser útil 24 horas do meu dia, e isso me ajudou muito, me fez alcançar outros lugares, né? E me fez descansar, saber que o descanso, ele é também necessário, né? Ele precisa e que eu também sou digna desse descanso. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se faz sentido para você, isso, deixa seu like, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Eu preciso chegar ao final do ano até 1000 inscritos, então me ajude aí.